Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos trazer um pouco sobre a matéria de proteção e higienização das radiações, ok? Hoje eu vou trazer só um pouco do assunto que vamos tratar no decorrer da nossa aula, nossa disciplina, tá ok? Mas, a partir de quinta-feira, a gente debate um pouco mais sobre isso. Eu trago um pouco mais sobre essas temáticas, sobre esse tema, ok? Além disso, a parte de proteção e higienização da radiologia, ela está regulamentada na portaria de 453/98 do Ministério de Saúde, além também da norma do CNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela envolve praticamente que todos os técnicos, tecnólogos ou auxiliar de tecnologia, de auxiliar de radiação, perdão, ele utiliza o seu equipamento de EPI, tá certo? De proteção individual, como avental de chumbo, protetores de gônadas, protetores de tireoide, óculos equivalentes de chumbo, ok? E de suma importância o dosímetro, porque o dosímetro vai ver a intensidade de radiação que a pessoa, o profissional, está sofrendo durante todo o seu período de trabalho, ok? Se está sofrendo radiação limite do que é permitido, ou a menos, ou também a mais, tá ok? Além disso, a proteção e a higienização da radiologia ela visa minimizar a contaminação, não só para pacientes, tá ok? Diretamente com pacientes, mas também para os profissionais que utilizam de materiais ionizantes como uma fonte de trabalho, além também de uma forma com a população e com o meio ambiente, tá certo? A forma de descarte, a forma que vai desativar aquele tipo de material radioativo, ok? Então, tudo isso está envolvido na forma de proteção e higienização de radiações. Ou seja, não é só uma forma de chegar a radiação ali e jogar fora um lixo ionizante, tá certo? E saber se está desativado, e saber qual empresa que vai levar aquele lixo, onde é que aquele lixo vai chegar no final. Isso também envolve uma questão de qualidade, tá certo? Você sabendo como está tratando esses pontos, são os pontos de qualidade específico que vai fazer um grande benefício para você e também para o meio ambiente ou para a população em si, ok? A higienização radiológica diz respeito ao processo de transporte, desativação, descarte e manuseio, certo? Correto das substâncias e materiais radioativos que podem ser tóxicos ou oferecer algum risco para os seres vivos, tá certo? Ou seja, tem algumas substâncias que elas têm um tempo de duração no meio ambiente maior do que outras. Por exemplo, tem alguma substância, vou dizer assim, substância X, que o tempo de duração dela no meio ambiente, após o uso, é de apenas 1 hora. Ou seja, ela vai cair no chão ali do setor, e se você não tratar de forma específica, só simplesmente isolando o local, ela vai passar 1 hora assim, ela é de 100, 1 hora ela vai para 50, depois de mais 1 hora ela vai para 25, depois de 1 hora ela vai para 12,5, 1 hora ela vai para 3 e tal. E aí vai seguir uma quantidade de hora que ela vai chegar até a zero. E quando chegar a zero, significa que aquele local está protegido está sem radiação, certo? Então, com isso, a gente necessita saber quais são os fármacos que têm essa forma de duração de meia-vida, tá certo? E o que fazer para cada fármaco. Ok. Existe fármaco que tem algumas substâncias, como jogar um tipo de pó químico lá, que vai isolar aquele fármaco, tá certo? Ele não vai mandar nenhuma radiação, tá certo? É uma forma de desativar aquele fármaco, aquela radiação, tá certo? Mas tem outros, se você colocar aquilo ali, vai aumentar a duração da minha vida. Então, isso tudo vai ser uma questão bem específica para cada fármaco, ok? Então, por isso também, cada setor, em cada clínica, necessita ter uma equipe, certo? Bem treinada, bem organizada,
para saber tratar de cada fármaco ionizante em cada setor que venha a acontecer e até para descartar cada fármaco que tenha sido utilizado, ok? Para evitar contaminações secundárias, ok? Como por exemplo, que a gente sabe que aconteceu aqui no Brasil, que foi o caso do Césio 137, certo? Para quem não conhece, é uma breve história e mostrando os pontos voltados na nossa matéria, que é o que? No Brasil foi um caso, né, famoso acontecido, um caso bem conhecido, né, voltado à proteção e higienização de radiologia, que aconteceu em Goiânia por volta de 1987, certo? Foi uma instituição de tratamento de câncer que foi abandonada, desativou, só que em uma das suas máquinas, ela não desativou, não averigou o, a questão do material que utilizava para a radioterapia, certo? Esse material era o Césio 137. Esse Césio 137 foi encontrado por dois coletadores de lixo, tá certo? Que, como viram que se ele brilhava e tal, eles acharam muito bonitos, eles levaram para um ferro velho. O ferro velho, o rapaz foi comprou, né, esse material que estava brilhando e tal, e levou para casa para ver com a família, para brincar com suas filhas, com seu filho e tal. Então, o que acontece? Com isso, ele levou para casa esse Césio 137, que a durabilidade dele de meia vida é muito grande, tá ok? Chega a, se eu não me engano, assim, de 4 anos, eu acho, se eu não me engano, para ele cair pela metade. E com isso ele já estava lá, né? Mas mesmo assim causou ainda causava muita contaminação. Então, pessoas curiosas foram indo até a casa dele, esse cara do ferro velho, para ver como é que estava, para ver que material é esse, para ver como é que brilhava, né? Então, com isso, muitas pessoas começaram a ir e ter o contato com esse material. E as pessoas não tinham esse conhecimento, ok? A indústria em si, que tinha essa necessidade de terapia intensiva lá, não averiguaram se tinha os equipamentos foram retirados de forma correta, se teve descarte de forma correta de todo o material, tá certo? Simplesmente se abandonou e não tinha aquele, vamos dizer assim, aquele formulário de saber todas as máquinas, o que aconteceu com todas as máquinas, ou simplesmente se tinha, deixaram lá, não foram averiguar de perto, tá certo? E com isso foi uma forma de que intensificou essa possibilidade desse descarte sem essa higienização apropriada da radiação, tá ok? Então, com isso, com o passar do tempo, algumas pessoas começaram a passar os sintomas de contaminação. Não foi de imediato, tá ok? Como você pode ver, várias pessoas foram indo, foram tendo contato, foram averiguar para ver se era aquilo mesmo que o pessoal tanto falava, mas com o passar do tempo e da contaminação, passaram a apresentar náusea, vômitos com frequências, diarreias e tonturas. Esses sintomas são essenciais também para pessoas que não têm muita contaminação, tá certo? Secundária de alguma radiação ionizante. São questões às vezes que a gente fica já olhando até para profissionais, tá certo? Que estejam em setores específicos, como de medicina nuclear, tá ok? Ou nessa parte de responsável pela proteção e higienização dos setores de radiologia, tá certo? Você trabalha nessa parte. Então são pontos específicos que todos eles trabalham. Se uma pessoa começar a apresentar náusea e vômito com frequência, ela praticamente vai entrar em quarentena, vão fazer a avaliação dela, vai verificar se ela está contaminada ou se ela teve algo específico, tá certo? Para depois verificar se ela pode voltar ao trabalho ou não, certo? Porque essas pessoas que trabalham com a parte de higienização vão trabalhar praticamente direto com o fármaco. E se ele vacilar em algum período com questão de proteção, tá certo? Do seu EPI ou da forma de que está fazendo o procedimento, ele pode acabar se contaminando, ok? Voltando ao caso do Césio, praticamente 129 pessoas foram gravemente contaminadas, ok? Além disso, 112, quase 113 milhões precisaram ser monitorados, tá certo? Porque foi contaminado de forma muito elevada, tá certo?
e apenas 4 pessoas vieram a óbito. E uma dessas foi a filha do Ferro Velho, que tinha apenas 6 anos, que teve o maior contato com o Césio 137, tá ok? Então ela veio a falecer. Esse é um dos casos que foi conhecido aqui no Brasil de suma, como assim, de bastante exemplo, tá certo? De uma forma que deve ser tratada de forma correta a proteção e a higienização das radiologias. Então, por isso não é só voltado para a questão do paciente. Esse ponto de higienização não é voltado só ao paciente, e sim o profissional e o meio ambiente e a forma de descarte. Porque como vocês podem perceber, não foi descartado de forma correta e com isso conseguiu atingir mais de 120 pessoas, mais de 110 milhões de pessoas por causa de um único, única parte do equipamento, tá certo? Um único fármaco que era o Césio 137 que foi capaz de fazer toda essa devastação voltada à questão de radiologia, ok? Então por isso tem que bastante observar e perceber esses critérios. Além disso, nessa matéria a gente vai ver questões de radioatividade, tá certo? Porque a gente vai ver a questão dela, a intensidade do fármaco na sua radiação, o tempo que ele vai ter da sua radiação, tá ok? A gente vai ver também as escalas de Sirvest, que são escalas apropriadas para isso. Além também de a escala de Becquerel, a escala de Millisirvest, tá certo? E também a gente vai ver a questão de radiação natural, que é o próprio ambiente que tem essa radiação, tá? E a radiação induzida, que é a gente que faz essa radiação para poder ter uma radiação específica de um fármaco para tratamento. E também a radiação de vida curta e de vida longa. É o ponto de meia-vida e o da radiação ou do fármaco, o tempo que ele vai durar no meio ambiente, tá ok? É com isso que a gente fica por aqui nessa aula de hoje. E eu vou tratar com vocês de uma forma mais aprofundada a partir de quinta-feira, ok? Então, por favor, também estudem e fiquem com Deus.